Eu sou o Matheus Stroberg, estou aqui ao meu lado aqui está o Jackson. Jackson é sócio e CMO, né? Então, chefe aí de marketing aqui dentro da Registre-se. Eu sou o Matheus, eu cuido da parte aqui de parceiros, de growth, tá? Mas já a gente vai falar um pouquinho mais sobre a nossa trajetória e quem somos nós, porque que é legal vocês ouvirem aí um pouquinho do que a gente tem para compartilhar. Então, reforçando, né, a gente está aqui no Brainstorm, que é uma iniciativa da Registre, que nada mais é do que a tempestade aí que une quem cria com quem protege. Então, essa é uma comunidade aí para a gente ajudar a falar sobre branding, sobre naming, sobre elementos aí do design, temas correlatos. E um tema que muita gente pediu para nós foi falar sobre vendas, tá? Então, vendas para designers, para estúdios. A gente sabe que a gente tem hoje mais de 170 parceiros e tem muitas outras pessoas, né, que nos acionam aqui querendo conhecer um pouquinho mais da parceria. E um grande desafio, e aí acho que não só de designers, não só de estúdios, mas um desafio de quase toda a empresa é saber vender, ter um processo estruturado para vender mais, né? E aqui a gente vai tentar falar um pouco mais com a lente do design para vocês. E aqui a gente conta com o apoio de todos vocês, né, que atuam com isso todos os dias aí para também direcionar, compartilhar case e falar um pouquinho da experiência de vocês para a gente ir direcionando o assunto com algo que faça sentido para vocês também, tá? Antes de se apresentar e falar um pouquinho mais da minha trajetória, da do Jackson, a gente queria conhecer um pouquinho mais de vocês. E aí eu vou pedir para vocês comentarem aqui no chat, já que a gente não está presencial para pedir para levantar a mão, queria ver se vocês conseguem comentar aí para nós qual o cenário mais representa quem está aqui, né? Se vocês são hoje donos de uma agência, de um estúdio, ou se vocês atuam dentro de uma agência, algum estúdio, né, como designer ou alguma outra opção, ou você que seria a opção ali de ser um designer autônomo, às vezes é um freelancer, para a gente conhecer um pouquinho quem está aqui, tá? Legal, bastante designer autônomo, donos ali de agência. Legal, tem o time da Registre que está acompanhando aí algumas pessoas que são os outros. Boa, bacana. Tem um público bem diversificado, isso é muito bom, gente, tá? Então, a gente espera aqui falar de algo que abranja todos esses perfis, mas é legal saber um pouquinho aí de cada um, depois vou acionar aí vocês para me ajudarem aqui no conteúdo, tá? Quer falar, Jackson? Apresenta. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Faça um joinha aí, quem está ouvindo bem. Show de bola. Bom, como o Matheus falou, um prazerzão aí estar podendo bater esse papo e falar um pouquinho de vendas. Vou me apresentar rapidamente, o objetivo aqui não é a gente ficar se estendendo aqui. Como o Matheus falou hoje, né, eu sou um dos sócios da Regice, o Cadu, a Mauri estão aqui também, são meus sócios. E eu tenho uma trajetória aí de mais ou menos 15 anos, 20 anos trabalhando com vendas. Já passei por quase todas as posições aí dentro de uma área comercial. Já fui SDR, já fui closer, já fui gerente de venda, gestor de time de pré-vendas, principalmente em segmentos de tecnologia, mercado financeiro e serviços, né, que eu acho que tem uma conexão muito grande aí com o universo de vocês, né, de design, de agências, que é um serviço que vocês oferecem, né? Então, meu objetivo aqui é compartilhar um pouquinho minha experiência, né, o trabalho de estruturação de áreas comerciais e times de vendas para ajudar vocês aí a crescer o negócio de vocês. Então, um prazerzão poder estar aqui falando com vocês e vamos para frente. Pronto, vou também resumir aqui, assim, mas já tenho mais de um... Eu comecei em relações públicas muito próximo do marketing, depois fui me encontrando aí na área de vendas, depois em algumas posições de liderança, onde eu tive uma trajetória mais relevante ali dentro da RD Station, relevante aqui para o assunto, porque lá eu ajudei a escalar o programa de parcerias para mais de 2.000 agências e consultorias de marketing, de comunicação, dentro e fora do Brasil, então bastante na América Latina, e tive um contato muito próximo para ajudar agências a realmente vender e alavancar os negócios, chegar em projetos maiores, fecharem escopos de projetos maiores. Então, acho que aqui conecta bastante aí com apoiar designers também, porque lá a gente tinha muita agência que atuava com branding, atuava com design e estavam tendo bons resultados. Então, espero agregar aí um pouquinho para vocês.
tá? E atualmente eu estou como head aqui de growth dentro da Registre, estruturando o canal de parceiros, canal de indicações. Então, quem quiser aí conhecer um pouquinho mais, depois levanta a mão e que a gente vai ter aí um link depois para quem quiser aí conhecer um pouquinho mais da parceria, tá bom? Vamos seguindo aqui então, gente, para falar. E aí, falando mais do cenário comercial, né? Queria entender aqui de vocês também, pode ser a mesma linha aí de responder rapidinho aqui no chat. Quem já tem, né, um processo comercial estruturado, com etapas claras e só quer aperfeiçoar, pode colocar a letra C. Quem já tem pelo menos uma apresentação comercial, mas ainda não tem um processo definido, letra B de bola. E A seria para quem ainda não tem nada estruturado, mas já tem um portfólio, tem um Instagram, tem um Behance, está ali no caminho de pelo menos mostrar o seu trabalho. Legal, bastante B. Tem algumas pessoas aí que tem o Instagram, tem o Behance, depois vou querer ver aí um pouquinho do trabalho de cada um, tá? Legal, gostei de ver que tem algumas pessoas aí que já tem um processo comercial estruturado e estão querendo aperfeiçoar aí o conhecimento, espero que a gente agregue aí bastante para vocês, tá? Então, vamos lá, gente. A gente sabe que crescer é desafiador, né? Então, acho que aqui, muita gente que está aqui é porque realmente está olhando para crescer o seu negócio, crescer como designer, e basicamente é o que toda empresa quer conquistar, que é o crescimento, um crescimento saudável, escalável, né? E para isso a gente precisa de algumas coisas que a gente vai mostrar aqui nessa apresentação, mas antes eu queria quebrar um pouquinho alguns paradigmas que eu escuto de algumas agências e alguns designers, e aí vou bem no beabá aqui, assim, de pedir para vocês repetirem comigo, né, que bom design não se vende sozinho, tá? A gente sabe, a gente faz um mega projeto, a gente ama aquele projeto, ele é bem bonito, ele é bem estruturado, ele não ajuda a gente a se vender sozinho, tá? Instagram e Behance são ótimos canais ali para a gente ter o nosso portfólio, mas só isso não é uma estratégia comercial sólida. E indicação é consequência, não é um modelo de crescimento, né? Então a gente sabe, indicação é bom, tem, né, uma taxa de conversão muito legal, porque já vem chancelado por alguém ali o nosso trabalho, mas ela é uma consequência desse serviço, não é um modelo de crescimento. Eu não sei quem vai vir da indicação. Numa dessa eu fiz um trabalho para uma hamburgueria que deu super certo, mas ele só vai me indicar outras hamburguerias. E eu queria crescer para outro tipo de negócio, eu queria atingir um projeto maior. Então, aqui é processo, ele ganha do improviso sempre, né? Não basta a gente só ficar no freestyle, tentando vender de qualquer forma, achando que o meu trabalho é focar só no designer e achar que as vendas vão acontecer, vão cair do céu. Então, a gente precisa ter um processo mais estruturado e a gente vai falar um pouco disso agora, tá? Gente, vocês estão vendo que a gente gosta bastante dessa interação, né, de ouvir um pouquinho de vocês, então vou abrir aqui uma pergunta para vocês, que é por que as pessoas compram, né, e principalmente por que as pessoas compram de vocês, tá? E aí queria muito que alguém conseguisse participar, pelo menos aí 2 pessoas responderem aí o porquê que vocês acham que alguém compra o serviço de vocês. Pode abrir microfone. Não, eu chamo um parceiro aqui. Nardes, quer falar? Nathalie. Nathalie abriu. Ótimo. Pode falar, Nathalie. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, queria só agradecer aí a iniciativa de vocês, né? Querendo ou não, às vezes a gente acaba ficando muito no operacional e na hora de envolver ali com um comercial é um processo um pouco complicado, né? Principalmente quando você está muito urgência, né? Então, é basicamente por isso que eu estou buscando ali essa capacitação. Mas hoje, assim, na minha experiência, o que eu tenho recebido, né, de propostas novas, ali, pedidos de orçamento e tudo mais, é muito do trabalho que eu já desenvolvi. Então, vem muito através de indicação. Então, pela entrega, pelo comprometimento ali em fazer, entregar um pouco a mais do que o cliente pediu, respeitando o prazo, priorizando a comunicação ali bem clara, né, com o cliente para entender o que ele precisa de fato e evitar retrabalho, evitar ajustes ali no material ao longo do tempo. Então, esse que tem sido, né, o meu feedback ali ao longo desses anos, trabalhando com design, em relação a isso, né? Então, é um compromisso com entrega
E aí isso faz com que até mesmo role mais essas indicações, que não é, claro, o ideal que a gente quer, tipo, de viver apenas de indicação, mas acabam tendo bastante retorno por conta disso. Perfeito. Obrigado, Nathalie. Reforço, né? Indicação é sempre muito bom. A gente só não pode só depender dela, né? Que acho que esse é a alavanca aí para a gente seguir o nosso crescimento aqui como negócio. Mais alguém quer falar? Vou puxar outra pergunta, então, enquanto isso, que é de entender, assim, após, né, vocês, né, terem ali esse entendimento do porquê alguém compra de vocês, vocês têm um entendimento aí do porquê, né, e como que eles tomam essa decisão de fechar um projeto? Como que normalmente o cliente de vocês toma a decisão? O que ele avalia, o que ele leva em consideração, quais etapas ele caminha antes de tomar a decisão final aí de fechar um projeto de branding, por exemplo? Olha, eu falando, eu vejo que é mais fácil fechar quando eu explico muito bem o que eu vou fazer, as etapas e como eu chego até o resultado, né? Que provavelmente ele já viu meu portfólio, já viu alguns trabalhos que eu fiz, e seria isso, deixando bem claro quais são as etapas que eu vou executar e o que eu vou entregar. Legal. Diga, Nara. Tudo bem, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Show. Aqui no estúdio, o que a gente sente que faz muita diferença é o atendimento. O cliente se sentir seguro, às vezes a gente é a opção. A nossa grande dificuldade é que, na verdade, às vezes, ou o cliente ele vem falando que está vendo com outros estúdios, e aí ele acaba optando por fechar com a gente, porque ele gostou do nosso atendimento, se sentiu contemplado, a gente tirou todas as suas dúvidas, ele sente uma aproximação, e outros acabam fechando porque eles gostam da nossa estética, do nosso posicionamento, né, se identificam com o nosso trabalho. Mas o que a gente mais sente é que o atendimento faz bastante diferença, assim, deixar o mais claro possível o que contempla um projeto de brand, porque muitas das vezes eles não sabem o que tem, né? Acha que é só identidade visual, mas é muito mais além. Perfeito, né? E vi muitas cabecinhas concordando aqui, assim, com essa tua fala, Nara. Legal. Eu gosto de pensar, assim, muito, né, que toda jornada de compra, ela passa por algumas fases, né? Basicamente são consciência, e daí aqui digo, a jornada de compra de qualquer item, ela pode ser mais rápida, pode ser mais devagar, assim, então aqui vou ilustrar a decisão de trocar de tênis, mas pode ser comprar um apartamento, pode ser um projeto de design, um projeto de branding, que vocês sabem melhor do que eu, qual que é o ciclo de vendas de cada um de vocês, né, como que o teu cliente, ele toma consciência do problema, que basicamente aqui é eu entender que meu tênis está estragado, tá gasto, já tem bons anos aí que não troco de tênis, e aí eu passo para a fase aqui que é de consideração, então começo a avaliar algumas opções, né? Então começo a entender qual é a faixa de preços que eu quero gastar, quais são as marcas que eu quero estar utilizando, e por fim eu tomo a decisão que mais fez sentido para mim naquele momento, né? Com alguns critérios, que muitas vezes é custo-benefício, às vezes é o escopo do projeto. Então, depende ali do que eu estou levando em consideração para aquela tomada de decisão, tá? E para a gente trabalhar bem vendas, a gente precisa entender essas jornadas de compra dos nossos clientes, né? E para isso a gente precisa de algumas coisinhas, tá? Que eu vou passar para o Jackson aqui para ele explicar aí um pouquinho, tá? Legal, gente. Então, continuando aqui o ponto que o Matheus trouxe, né? Essa jornada, né, de compra, né, todo mundo faz, eu faço, vocês fazem na hora que a gente vai comprar ou contratar algum serviço. E o cliente de vocês faz. Então é importante a gente começar a entender, né, o que desperta a consciência dele para procurar o trabalho que vocês oferecem, o serviço que vocês oferecem, o que ele considera, quais são as opções que ele tem na hora de tomar essa decisão
e o que ele leva em consideração para a tomada de decisão. E, quando a gente pensa num processo comercial, a gente tem que estruturar para que essa jornada que o nosso cliente faça, a gente facilite, e a gente organize e conduza o cliente nesses pontos. E ele tomar consciência, ele considerar, né, as coisas certas, ele tomar a melhor decisão. Então, tudo que a gente vai falar aqui é olhando na perspectiva de facilitar a jornada do nosso cliente. E aí eu adicionei um slide aqui enquanto vocês estavam falando, que é esse gráfico aqui, que é muito comum para muitas empresas, eu vou explicar ele rapidinho. Esse ponto A é o crescimento do nosso negócio baseado em indicação e network. Esse ponto, ele vai nos levar até aqui, ó. Vai chegar um momento que vai ser mais difícil você escalar e crescer o seu negócio só dependendo de indicações e de networking, que é esse abismo, né? A teoria fala que isso aqui é o abismo do crescimento, que você precisa atravessar para chegar para o ponto C, né? Que é você escalar de fato o seu negócio. Então, indicação, sim, é importante, né? E, como a gente falou, é muito uma consequência de um bom trabalho que a gente está exercendo, mas a gente não pode só depender da indicação. Então, como que a gente pensa em outras estratégias para gerar negócios, para gerar vendas, para gerar clientes? A gente vai falar um pouquinho disso hoje também com vocês, tá? Mas como o Matheus falou, a gente gosta muito de entender que vendas, ela é uma junção de 3 pontos, tá? Pessoas, né? E é quem conduz esse processo de vendas. Processos, né? Então, processo comercial, como você faz esse seu cliente, esse possível cliente, navegar nessa jornada para tomada de decisão, e ferramentas para apoiar essa estratégia, né? Então, a gente vai tentar pincelar um pouquinho de cada coisa. A gente tem aqui 1h30 com vocês, então não dá para a gente nos aprofundar, né, em cada um desses pontos, mas o objetivo é a gente começar a falar sobre vendas com vocês, e no final a gente vai rodar uma pesquisa para que vocês sugiram continuações. Pô, queria ouvir mais sobre tal coisa. Tragam essas sugestões para a gente pensar já num próximo evento futuro para continuar falando de vendas. E aí, eu vou começar com o processo, tá? Então, processo comercial, como que a gente pensa processo comercial, como que a gente olha para aquela jornada de compra do nosso possível cliente e facilita isso, tá? E aí, tem um conceito que é super importante, que é funil de vendas, tá, gente? Então, um bom processo comercial, um bom gestor e um bom vendedor entende que vendas é olhar isso como um funil, onde eu tenho uma parte maior e vai afunilando, né? Então, essa parte maior é como que eu atraio possíveis clientes, possíveis pessoas interessadas no meu negócio, no meu serviço, na minha solução, e como que eu vou conduzindo ele através desse funil para fechar com algum desses clientes, tá? E isso olhando para essa jornada de compra do nosso cliente. Então, passando rapidamente, a gente gosta muito desse conceito de funil ampulheta, tá? Onde a primeira parte da ampulheta ela é de aquisição, como que a gente adquire esses clientes, e depois a segunda parte é como que a gente retém e expande esses clientes. Mas hoje a gente vai focar muito mais na parte de aquisição. Então, tudo começa lá onde eu tenho possíveis pessoas que estão dentro do meu perfil de cliente, e eu posso atrair esses possíveis clientes, né, que a gente chama muito em vendas como lead, né? Acredito que muitos de vocês já ouviram falar nesse termo, né? Lead. O que é um lead? É uma pessoa interessada no meu produto, no meu serviço, que me deixou alguma informação. Me deixou o telefone dela, eu tenho o telefone, eu tenho o e-mail, eu tenho um nome, eu tenho alguma informação dessa pessoa. Isso é um lead, tá? Então, esses leads, a gente, quando pensa num processo comercial, a gente precisa de estratégias para gerar esses leads, que a gente chama aqui de geração de demanda. Onde a gente vai achar esses leads? Depois disso, eu preciso identificar quanto desses leads que eu estou gerando, ou que eu estou indo atrás, são qualificados, ou seja, fazem sentido para a minha solução, tem perfil para ser meu cliente, ou seja, vai ver valor no que eu vendo, porque podem ter muitas pessoas que estão interessadas no que você vende, mas eles não são o perfil de cliente ideal para você, eles não vão ter valor, eles não vão conseguir, muitas vezes, arcar financeiramente com a solução de vocês. Então, esse cara, é importante a gente conseguir filtrar isso antes de botar muita energia para tentar fechar com esse cara. Algum desses leads qualificados vão virar oportunidades, ou seja, vão avançar no seu
processo comercial onde você vai apresentar uma proposta, você vai negociar, você vai ir para termos mais no fundo do seu funil, para alguns vão virar cliente. E veja que aqui em cima a gente tem aquelas 3 etapas da jornada do cliente, né? A jornada de compra. Então, quando ele está lá no processo de consciência, às vezes ele é o cara que está visitando lá o nosso portfólio no Behance, está olhando o nosso portfólio lá no Instagram, ou alguém falou para ele, cara, olha só, eu tenho aqui um parceiro aqui, um designer que fez todo o meu projeto aqui, fala com ele, ele vai dar, né, uma melhorada aí na tua comunicação. Então, esse cara aqui, ele está no processo de tomada de consciência, que ele tem um problema, e que esse problema pode ser resolvido por alguém, e ele começa a virar um lead quando ele começa a considerar essas opções. E essas opções, você é uma delas, né? O serviço que você oferece é uma dessas opções para resolver isso. A partir daí, ele vai ser qualificado dependendo de alguns critérios, e a gente vai avançar esse lead no nosso funil. Virou cliente, a gente pode trabalhar esse lead para que ele se expanda, né? E ele continue sendo nosso cliente e deixando mais receita, fazendo novos projetos ou agregando serviços na carteira dele. E geralmente é aqui, quando ele vira um embaixador, quando ele está super feliz com o que a gente está entregando, que ele começa a nos indicar, né? Então, quando ele vê valor no que a gente entregou, é que esse cara vira um indicador, vira um embaixador e começa a nos indicar novos clientes. Então, a gente pode ter estratégias e deve ter estratégias para cada uma dessas etapas do nosso funil ampulheta. Tranquilo aqui, gente? Se alguém tiver alguma dúvida, só me interromper aqui, a gente vai respondendo, tá? Mas, gente, entendendo aqui o funil, tem um ponto que também é muito importante para qualquer processo comercial. E vocês que são designers, né, e agências, vocês provavelmente já trabalham esse conceito de alguma forma no desenvolvimento de projetos, que é quem é o seu cliente, né? Quem é o seu cliente ideal? A gente chama isso em vendas de perfil de cliente ideal, ou ICP, né? Ideal Customer Profile. Então, o Ideal Customer Profile é aquele conjunto de características dos teus melhores clientes, dos clientes que você, vê muito valor, que tem um bom ticket, que pagam, que, enfim, que vem muito valor na solução do produto que você vende, tá? Provavelmente, muitos de vocês vendem para outras empresas, né? Então, geralmente, esse ICP é a empresa que você vende. Qual é a característica dessa empresa? Tem um segmento específico? Como o Matheus falou lá, eu tenho muitos clientes de alimentação, restaurante, hamburgueria, etc e tal. Então, meu perfil de cliente ideal tem um segmento talvez específico, ou alguns segmentos. Tem um porte, essa empresa pelo menos fatura X mil reais por mês, ou tem um número de colaboradores mínimo, ele está numa região específica, eles são aqui de Balneário Camboriú, eles são de Santa Catarina, eles são do Brasil. Quais são as características que os teus melhores clientes têm para você começar a mapear quem é o seu perfil de cliente ideal? E dentro desse perfil de cliente ideal, a gente tem uma outra coisa que esse aqui eu tenho certeza que todos vocês conhecem, que são as personas, né? Que são os tomadores de decisão, que é uma representação desse cara que decide dentro do seu cliente. É o dono, é o diretor de marketing, enfim, o analista. Quem é essa pessoa que toma a decisão dentro do seu perfil de cliente? Saber isso é fundamental na hora de você desenhar o seu funil de vendas, a sua estratégia de vendas, que é como você vai conduzir, baseado nesse perfil de cliente, a tua estratégia de geração de cliente, geração de demanda, aonde que você vai fazer campanha, onde que você vai prospectar, se você vai fazer uma prospecção fria, como que você desenha um programa de indicação, como a gente fez aqui na Regice, né? Sabendo quem é o nosso perfil de cliente. Então, tudo aqui está muito pautado em entender quem é o teu perfil de cliente ideal e quem são as pessoas dentro desse perfil de cliente ideal. Isso ajuda você preparar uma apresentação comercial, como conduzir uma reunião, tudo baseado nesse entendimento de quem é o seu perfil de cliente. Então, ICP geralmente é o perfil da empresa e persona é aquela representação fictícia daquela pessoa que toma a decisão. E a gente gosta muito de simplificar isso aqui, falando que é como você descreve os prospects que estão neste quadrante, né? Que é quem tem o maior potencial de receita, ou seja, de pagar um ticket legal do produto que você está vendendo, e que tem a probabilidade muito grande de você fechar um negócio com esse cara. Eu gosto muito de perguntar para a galera como você descreve aquele cliente que você gostaria de ter muitos iguais a ele.
aquele teu melhor cliente, aquele cliente que você falou, pô, cara, esse cara aqui é um clientão, eu gosto muito desse cliente, né? Então, esse geralmente é o começo para a gente começar a definir aqui quem é o nosso ICP, quem é o nosso perfil de cliente ideal. Claro que se você já tem ferramenta, por exemplo, um CRM, que a gente vai falar um pouquinho, ajuda você a ter uma análise de quem é o seu ICP mais aprofundado. Mas se você não tem ainda, começa refletindo, cara, quem é o cara que eu gostaria de ter como cliente? Ou quem é o cara que eu vejo que vê muito valor no que eu vendo, no produto que eu estou oferecendo? Então, esse aqui é o começo aí para você começar a pensar na tua estratégia de vendas. E aí, como atrair clientes, né? Tem duas estratégias que são as mais comuns. Existem só essas duas? Não. Existem diversas outras estratégias de geração de lead, né? A gente chama de lead gen, demand gen. Tem várias empresas que chamam de várias formas isso, mas é como que eu gero possíveis clientes. Como que eu atraio ou como que eu vou atrás ativamente desses clientes. E a gente chama muito isso aqui de trabalhar um funil em Y, onde no topo do meu funil, lá onde eu gero leads, eu tenho diversas estratégias. Eu tenho um inbound e um outbound. O que é inbound? Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar nesse termo, né? Mas nada mais é do que marketing de atração. É gerar conteúdo, é gerar posicionamento para atrair possíveis clientes através de canais digitais, principalmente. Então, eu começo atraindo com redes sociais, com blog, com mídia paga, né, fazendo anúncio, seja no Google, seja na Meta, seja no LinkedIn, estratégia de conteúdo de blog, SEO, agora inteligência artificial, DO. Então, eu começo a produzir conteúdo para atrair possíveis clientes, né? E aí, de novo, esse conteúdo tem que estar pautado no perfil de cliente ideal para o meu negócio. Então, se eu conheço bem quem é o meu cliente, eu vou fazer conteúdo que faz sentido para ele. Se o meu cliente são hamburguerias, eu vou falar mais sobre como posicionar a sua hamburgueria, como ter uma boa identidade, como que a embalagem faz diferença. Então, ver como entender quem é o teu perfil de cliente vai direcionar o teu tipo de conteúdo aqui. A partir daí, você vai ter estratégias de capturar esse lead, né? Transformar aquele cara que está lá no teu Behance, no teu Instagram, no teu site, né, através de uma landing page, algum formulário, de um botão do WhatsApp, de alguma forma, vai nutrir esse cara e vai fechar. Então, basicamente, inbound é uma estratégia de a gente criar formas de atrair esse lead através de estratégias digitais, principalmente. Outbound é quando a gente vai atrás desse lead ativamente, né? Então, ele não sabe quem a gente é e a gente fala, pô, eu tenho uma lista aqui de possíveis clientes que estão dentro do meu perfil de cliente, dentro do meu ICP, e eu vou através de estratégia de LinkedIn, de ligação, de evento de networking, prospectar esse cara ativamente. Então, eu gero uma lista, pesquiso empresas que talvez façam sentido ser meu cliente e vou prospectar esse cara. Vou fazer social selling, vou conectar com esse cara no LinkedIn, vou conectar com ele no Instagram, vou mandar uma mensagem, vou ligar para esse cara, vou num evento, vou convidar ele para um evento, vou fazer alguma estratégia para conectar com ele e vender, né? E entrar nesse meu processo de qualificação, oportunidade, negociação e vendas, né? Então, eu afunilo a minha geração de demanda. Então, por isso que aqui é importante, gente, entender o que se encaixa mais na realidade de vocês, o que vocês podem fazer para atrair ou para ir ativamente atrás de alguns clientes para começar a encher o teu topo do funil, né? Então, como que eu encho lá em cima do meu funil e agora começo a trabalhar esse lead para que ele comece a percorrer algumas etapas do meu funil de vendas. E aí, gente, um ponto super importante, né, é que muitas empresas, elas acabam gerando lead e desperdiçando, né? Ou não tentando falar com esse lead da forma correta, né? Desistem muito fácil, ou não usam diversos canais de comunicação para falar com esses potenciais clientes, com esses potenciais leads. Então, a gente sempre recomenda muito de diversificar esses canais. Quando você diversifica canais, utiliza múltiplos canais de comunicação, você aumenta a sua taxa em 161% de contato. Então, se você só tenta pelo WhatsApp, ou só tenta por e-mail, só tenta lá nas redes sociais, a tua taxa vai ser muito menor de sucesso. Também tem vários estudos que falam que ligação ainda é muito efetiva. Eu sei que a gente cada vez, né, atende menos telefone,
usa menos telefone, mas ainda assim é uma ferramenta muito efetiva e que ajuda muito a gente a avançar nesse processo comercial. Eu sempre falo, né, para os times de vendas que se o teu lead não está afim de falar com você no telefone, tem alguma coisa errada, né? Pô, o nível de interesse dele deve estar muito baixo, porque se ele não está engajado em querer falar com você, tem alguma coisa errada. Você não está conseguindo gerar valor e mostrando para ele que você consegue resolver o problema dele, né? Se ele quer resolver o problema dele, ele vai engajar de alguma forma, seja numa videoconferência, seja numa ligação, né? Então, talvez não começa nesse canal, mas ele vai evoluindo em algum momento, né? E também usar o WhatsApp, né? O WhatsApp, não preciso nem falar, é extremamente, né, usado no Brasil, então é uma ótima ferramenta. Mas esse gráfico aqui que eu queria mostrar para vocês. Hoje, a maioria das empresas tenta pouco falar com os leads que ele gera. E tem um estudo que mostra que o ideal é, pelo menos, tentar 8 vezes antes de desistir de um lead. Então, imagine que você tem o teu site lá e um cara converteu no seu site, você tentou falar uma vez com ele, 2 vezes, desistir. Pô, você deixou dinheiro na mesa, você deixou oportunidades que poderiam avançar no processo por ter desistido muito fácil desse lead. Também não significa que eu vou ficar o resto da vida tentando falar com ele, mas tentar pelo menos de 7, 8 vezes, né, aumenta muito a efetividade do teu processo. Então, para fechar esse bloco de processo, gente, é pensar, né, em o funil de vendas, como que eu estruturo esse funil, como que eu penso lá na etapa de geração de lead, como que eu qualifico esse lead, como que eu gero boas propostas, boas oportunidades e como que eu negocio e fecho esses clientes. Esse é o mínimo de a gente pensar num processo comercial e a gente vai aprofundar aqui algumas coisinhas de técnica também. E agora deixar o Matheus falar de ferramentas. Boa. A gente quebrou bastante cabeça assim, sobre quais as melhores ferramentas para recomendar para vocês e acho que a gente chegou num consenso que existe uma que é a principal e todo o processo comercial ou toda pessoa que leva vendas a sério, que tem um processo estruturado, utiliza, que é o CRM, né? E aqui acho que o que é o CRM, né? Ele é o Customer Relationship Management, mas o que isso quer dizer na prática, né? Ele é a plataforma onde a gente vai gerenciar todas as nossas comunicações com os clientes, potenciais clientes, para a gente, né, estruturar aquele funil de vendas. Então, quando o Jackson explica ali que existe um funil, que ele começa com vários contatos lá em cima, e depois a gente vai trabalhando para fechar a venda, é isso que a gente vê dentro de um CRM. Tá? E por que a gente precisa, né, ter uma plataforma que nos ajude? Porque, pô, Matheus, por que eu não posso usar só o meu WhatsApp e fazer a gestão de tudo aqui, conversa lida, não lida, marco como não lido, respondo depois? Porque, e aí, pessoalmente, eu acredito muito que o ser humano ele é muito bom em processar informações, mas não em armazenar, né? E se eu tenho que armazenar na minha cabeça ou só depender de anotar na agenda que eu preciso fazer um follow-up, eu preciso responder aquela pessoa, tentar um contato novo, isso fica muito difícil, né? E daí eu volto para vendas no freestyle, de qualquer forma. Então, aqui, a ideia é a gente ter um sistema que nos apoie nisso, tá? E a gente não está aqui para vender CRM nem nada disso, mas é o quanto ele consegue nos ajudar, tá? E por quê? Porque ele ajuda a ele evita, né, a gente perder oportunidades de venda, ele ajuda a gente a organizar o nosso processo, saber quantas pessoas eu tenho em contato hoje, dessas, normalmente a cada 10 conversas, 10 apresentações comerciais que eu faço, eu fecho quantas, daí a gente começa a quantificar isso. Poxa, se eu fecho 2 vendas a cada 10 contatos, o que eu preciso para chegar em mais 10 contatos? Eu preciso exercitar mais meu network, indicação, eu preciso, estruturar um processo, fazer tráfego pago, ter um caminho estruturado para adquirir esses contatos. Então, ele nos ajuda a acompanhar isso e acompanhar cada cliente, cada oportunidade que eu esteja trabalhando para, no futuro, a gente ter uma maior previsibilidade, melhorar nossas taxas de conversão, ou seja, melhorar nossas vendas, tá? E como que a gente utiliza isso, né? Ele não é um bicho de 7 cabeças, é algo bem simples de utilizar, que a gente vai registrando todos os nossos contatos, oportunidades que a gente está trabalhando,
e acompanhar cada etapa do processo, que muitas vezes a gente desenha esse funil também levando aqueles 3 passos em consideração, né? Que é a consciência, a consideração e a decisão. Então, a gente olha esse funil para fazer os leads avançarem e entender o que eu tenho que fazer de atividades em cada uma dessas etapas. Tá? E lá a gente também registra todas as nossas interações, então organiza atividades. Eu sei que, poxa, eu vou colocar aqui todo dia 1 horinha da minha agenda, eu vou trabalhar a prospecção de novos clientes, vou entrar em contato com os potenciais clientes que eu tenho aqui no meu sistema. Então, ali nessa 1 hora já está escrito para quem que eu preciso ligar, para quem que eu preciso mandar um WhatsApp, para quem que eu vou mandar um e-mail relembrando da nossa conversa. Então, ele ajuda a organizar toda essa execução e executar realmente, né, os follow-ups no momento certo. Então, também não posso ter várias atividades e incomodar bastante o lead num dia, não, eu posso cadenciar isso, fazer, né, uma atividade hoje, fazer um follow-up amanhã. Então, ele nos ajuda a orquestrar todo esse processo ali de vendas, né, e principalmente aquele processo que o Jackson estava comentando no final, de pelo menos tentar 8 vezes, de em quais canais eu vou tentar esse contato, e aí, por fim, a gente analisar essa operação, tá? Passando aqui, trouxe alguns dados só para ilustrar o quão importante é, se eu quero vender de verdade, com processo, olhando para o crescimento da minha empresa, o quanto que um CRM pode me ajudar, né? E aqui são, e aí conectando, acho que um pouco do que a gente vai falar mais para frente, que ter uma abordagem consultiva ajuda até 25% mais a chance de fechar um negócio, e utilizando um CRM a gente tem 86% de chance a mais de fechar vendas, né, de bater metas comerciais, ou seja, das empresas fecharem mais negócios. E aumenta 30% a nossa produtividade. E aqui acho que é um ponto bem comum para pessoas criativas da comunicação, que é em qual momento do meu dia eu vou parar para trabalhar venda. Acho que eu nunca tive um processo estruturado de vendas porque não sobra tempo. Então, ter um CRM ele vai nos ajudar na produtividade, para a gente conseguir ali, naquele momento que eu conseguir alocar do meu dia, eu já saber o que eu preciso fazer, para quem eu preciso ligar, como que eu vou ligar, em qual etapa ele está da minha negociação, para a gente fechar mais negócios. E assim vocês conseguem, né, ter mais vendas e aí voltar ali para o lado criativo no restante do dia. Tá? Aqui tem algumas opções, são opções até Salesforce, uma das mais caras do mercado, trouxe ali um dado deles ali, mas o que eu queria ilustrar para vocês tem muitas opções gratuitas, próprio RD, HubSpot tem soluções gratuitas de CRM que vocês podem baixar e utilizar, e elas já resolvem, principalmente para o nosso cenário de design, de comunicação, mas também tem muitos designers que eu conheço que utilizam no próprio Trello ou Notion, que já estão acostumados a fazer um gerenciamento de projetos, montar um CRM. Muitos deles já têm a opção, se você clicar, cria ali um projeto de CRM, eles já montam ali a visualização que vocês precisam. E aí o mais importante é a gente alimentar com as informações certas. Então, cadastrar os contatos que eu estou, né, tentando fechar a venda, em qual etapa da conversa eu estou com eles. Isso vai nos ajudar a ter um processo estruturado com uma ferramenta que nos ajuda a ganhar produtividade e eficiência. Tá? Então, essa seria a principal ferramenta. Se qualquer pessoa me perguntar, poxa, me recomenda alguma ferramenta para vendas, é ter um CRM bem alimentado, organizado, e claro, né, utilizar ali um plano de telefonia, enfim, a gente ligar também para os nossos leads, como a gente viu ali, ligar é super importante também, tá? Então, a gente ter aí essas ferramentas aí de apoio. Vai puxar? Pode ser. Tá. Bom, gente, então a gente trouxe só uma ferramenta, né? Porque a gente queria focar muito aqui na parte de pessoas, né? Então, acho que muitos de vocês falaram aqui que são, né, designers autônomos, que além de prestar o serviço, vocês também fazem essa parte né, de venda, de negociação. Então, a gente quis falar um pouquinho, né, de um ponto fundamental nesse tripé aí, que é as pessoas, né? Como que a gente pensa isso, né, no processo de vendas. E aí, gente, eu queria que vocês colocassem no chat aí qual o estereótipo mais comum associado a um vendedor. O que as pessoas sempre, né, quando escutam a palavra vendedor, imaginam?
Chato tá ganhando. Chato, insistente, tirador da paz. Nossa, Davi. Aquele chato. Bom de lábia, pilantra, chato, mentiroso, picareta. Ó, gostei da Emily, hein? Simpático, bom comunicador. Boa, Emily, gostei. Promete e não cumpre. Aproveitador, falador, insistente. Muito bom, gente. Infelizmente, esse é o estereótipo comum, né? A gente escuta a palavra vendedor, né? E isso vem de uma época, né, onde o vendedor ele tinha muito poder, né? Ele tinha domínio da informação e o cliente, o consumidor, ele não tinha tantas ferramentas para buscar novas opções, novas soluções. Então esse equilíbrio, né, de forças fazia o vendedor ser esse cara, ser o manipulador, ser o cara que é chato, que é insistente, né? E felizmente isso aí mudou, tá? Mudou. Bons vendedores são diferentes disso, tá? Então, como vocês falaram, né, mentiroso, dissimulado, antiético, manipulador, eram características e ainda existe muito vendedor assim no mercado, infelizmente, né? Mas esse cara tá morrendo, né? A gente gosta muito de enxergar vendas como solucionador de problemas, que tem muito a ver com design, né? Design é isso, é pegar um problema e resolver esse problema, né? Então, um bom vendedor, ele tem isso, né? Ele é o cara que é um solucionador de problemas, né? Ele está empenhado em resolver o problema, entender a necessidade daquele cliente. E isso vem do conceito de venda consultiva, né? O que é um consultor? O consultor é aquela pessoa que você contrata porque ele vai entender a fundo o seu problema e te trazer uma solução para resolver aquele problema, né? Então, quando a gente fala de consultor, é um cara que entende a fundo a nossa necessidade. E esse é o nosso papel como vendedor. Nosso papel como vendedor é entender a fundo a necessidade do cliente para resolver isso da melhor forma possível. E aí eu gosto muito dessa analogia, tá? Do médico e do alfaiate. Tá? Então, o que o médico faz, né? Um bom médico, antes de te trazer um tratamento para a sua doença, ele precisa fazer o quê? Um bom diagnóstico, né? Então, um bom médico, geralmente, ele vai fazer um bom diagnóstico, ele vai te fazer várias perguntas para entender o que está acontecendo. Muitas vezes ele vai propor exames, vamos fazer um exame de sangue, vamos fazer um raio-x, vamos fazer uma ressonância. Um bom médico vai investigar a fundo a causa daquele problema antes de te propor um tratamento, né? Então, nós, como vendedores, a gente tem que se colocar nessa forma, né, de pensar que a gente é o médico do nosso cliente, que a gente é o cara que, antes de propor uma solução, ou seja, o nosso produto, a gente precisa entender a necessidade desse cliente e diagnosticar esse cliente, né? Então, um bom médico, ele tem essa habilidade de fazer boas perguntas, assim como um bom vendedor precisa ter essa habilidade de fazer boas perguntas. Um bom médico também, ele tem empatia, né? Ele se coloca no lugar do cliente, do paciente, e entende como aquela doença está impactando a vida dele. E é o nosso papel como vendedor também, entender como que aquele problema, como que aquela necessidade, como que aquela situação daquele nosso possível cliente está impactando o negócio dele. Por que ele está buscando a nossa solução? Porque está, no fundo, buscando um impacto, né? Então, o que está acontecendo? Para isso, a gente precisa ter escuta, né? A gente precisa ter essa habilidade de ouvir o cliente e de ser curioso, de investigar mais a fundo. Cara, deixa eu entender o teu cenário, por que você faz assim, da onde você surgiu, como é que estão os seus recursos, o que você já estudou, o que você conhece. Então, a partir disso, eu consigo, né, ter um diagnóstico muito mais aprofundado para apresentar uma solução que faz sentido para o meu cliente. E o alfaiate, né? O alfaiate é o cara que ele está comprometido com a melhor solução. Quando você vai num alfaiate, né, ou numa costureira, você está querendo algo sob medida para você. Você quer algo customizado, você quer algo que foi feito pensando em você, né? Então, quando a gente se coloca no papel de alfaiate do nosso cliente, a gente vai se preocupar em entregar a melhor solução para o problema dele. Quando você vai no alfaiate, o alfaiate vai te perguntar, qual é a ocasião que você vai usar esse terno, que tipo de tecido que você gosta, vai tirar as medidas, qual é o tamanho do seu braço, qual é o tamanho do seu pescoço. Tudo isso faz parte do processo também de entender a tua necessidade para te entregar
a melhor solução. Então, ele tem uma capacidade de ser personalizado, né? Ele se desenvolve, né? Ele é resiliente na sua produção, muitas vezes não vai dar certo a primeira vez, o primeiro traje, ele vai ter que ajustar, ele vai ter que fazer novas medidas, que também vendas é isso, né? A gente vai tentar para fechar com alguns, né? Então, resiliência faz parte desse processo de vendas. Então, a gente gosta muito de ver, né, essas características no bom vendedor, de ser aquele cara que faz boas perguntas, escuta o cliente, né? Tem empatia, é curioso e se preocupa com a melhor solução para o cliente. Isso tudo forma, né, um bom profissional consultivo, um bom profissional que, antes de sair falando do seu produto, antes de falar, né, o que eu faço, como é que é o meu processo, como que eu vou resolver o seu problema, mostra de forma genuína que está preocupado com a necessidade do seu cliente, né, e entender as suas necessidades e entender os impactos desse ponto. E aqui o Matheus logo vai falar de uma das técnicas que é a mais conhecida no mundo de vendas para fazer esse processo de entender a necessidade do seu cliente. Mas para consolidar isso que eu falei sobre o perfil de um bom vendedor, de um bom, né, uma boa pessoa para trabalhar em vendas, e aqui qual que é a provocação, gente? Tanto para vocês se identificarem, né, nessas características, nessas habilidades, mas também vocês são muitas vezes o dono do negócio de vocês, tem algumas pessoas que são donos aqui de estúdios e agências, cara, eu vou contratar um vendedor para minha operação. Pô, preciso buscar essas características, preciso buscar pessoas curiosas, pessoas empáticas, que sabem fazer boas perguntas, que sabem falar, né, se comunicar bem, que são treináveis, que são resilientes. Então, como que você, através do seu processo seletivo, também identifica essas pessoas e olhar para dentro do seu time, como que você treina essas pessoas para desenvolver ainda essas habilidades, ou como que você se desenvolve essas habilidades, de fazer boas perguntas, de ter mais empatia, de saber escutar melhor o cliente, de ser mais curioso. Então, todas essas habilidades são treináveis à medida que você identifica que você tem, né, um ponto a desenvolver e trabalha em cima desse ponto a ser desenvolvido. Mas, eu gosto muito desse slide aqui que eu vou mostrar para vocês, que é, se fosse para resumir tudo que eu falei ali, e resumir numa frase o que é um bom vendedor, né? É uma pessoa que faz boas perguntas, então faça boas perguntas, se coloque no lugar do seu cliente e comprometa-se com a melhor solução possível. Se você fizer isso, fazer boas perguntas, se colocar no lugar do seu cliente e se comprometer com a melhor solução possível, com certeza você vai ter sucesso, né, na sua trajetória. E a solução aqui é mesmo que não seja a sua solução. Eu gosto muito de frisar isso aqui, né? Eu gosto muito de uma frase que fala assim: eu prefiro perder uma oportunidade do que perder a credibilidade. Então, se você não entrega aquela solução que aquela pessoa tem naquele momento, não adianta querer vender para aquela pessoa, porque isso é receita de problema. Isso vai dar problema, isso vai ser fracasso lá na frente. Você vai trazer uma má experiência para o seu cliente, você vai, né, gerar, né, frustração, vai ter conflito. Então, se comprometer com a melhor solução, mesmo que não seja a sua, mostra que você está genuinamente interessado em resolver aquela pessoa, aquele problema. E, em algum momento, isso vai voltar para você. Ele vai lembrar de você, vai te indicar uma outra pessoa, ou às vezes ele não está naquele momento de maturidade, ele vai, né, voltar e vai, em algum momento, comprar de você. Então, faça boas perguntas, se coloque no lugar do cliente e comprometa-se com a melhor solução possível. E aí, o Matheus vai puxar aqui como ser consultivo. Legal, Jackson. Acho que a gente entendeu bastante assim, a importância de ter um processo de vendas consultivo para a gente fechar melhores negócios, mas aí vem a pergunta, né? Beleza, mas eu sei muito do design, eu sei muito da criação, do meu processo aqui. Como que eu posso ser mais consultivo? E aí, para explicar um pouquinho de como que eu posso ser mais consultivo, eu vou precisar aí de um voluntário ou uma voluntária que se habilite aí para fazer um bate-bola aqui de perguntas rapidinhas. Não vai precisar pensar muito, mas é só para interagir aqui na conversa. Alguém se habilita, gente? Legal, Nathalie.
Então pode abrir o microfone que eu vou te fazendo algumas perguntinhas aqui, daí eu conto com o teu apoio aí para responder, tá? Certo. Por que você está aqui hoje, Nathalie, nesse treinamento, nesse encontro? O que te trouxe até aqui? Tornar o meu processo comercial mais assertivo. Legal, tá? E você gostaria de ter um processo comercial mais assertivo, vender mais todos os meses? Sim, com certeza. Boa. E qual o motivo, assim, que tu acredita que te faça que você não está conseguindo vender mais com consistência? Mais a questão da autopromoção mesmo, que é bem fraca, assim. Então, eu entendo, assim, que o processo comercial ele é muito importante, está bem estruturado para o cliente entrar e ele se sentir bem assistido, né? Além da questão de atendimento, além da qualidade ali na entrega, mas muito os primeiros passos, né? Aquele primeiro contato com o cliente, ele é crucial para determinar se ele vai continuar com a venda ou não. Perfeito. E é importante para ti, a partir de agora, começar a ter essa autopromoção, essa venda a mais todo mês? Sim, com certeza. Boa. E quais seriam as consequências se você acredita de não conseguir estruturar isso? Se não der certo, o que você acha que pode acontecer? Caso não consiga aplicar o treinamento, Isso. Uhum. eu acredito que volte, digamos, para o ponto zero, né, ali em relação a essa questão de estar dependendo de indicação, então não é uma coisa muito concreta, você acaba ficando meio que refém ali do que as pessoas têm a dizer sobre você. Então, não é apenas esse o motivo, né, da entrada ali de clientes. Então, a ideia, né, de conseguir aplicar o treinamento é justamente quebrar esse ciclo, tornar uma coisa realmente mais frequente, mais escalável ali. Perfeito, né? E se através de um conjunto de treinamentos, né? Então, esse momento, quem sabe outros momentos futuros aí que a gente vai falar mais sobre isso, eu mostrar que você participando deles, você vai conseguir ter uma melhor autopromoção, um processo estruturado aí para não depender mais de indicações. Você toparia acompanhar a gente aqui até final da aula, nos próximos encontros? Com certeza, né? Pensando nessa questão o acompanhamento, né? Ele acaba tornando para a gente também um processo um pouco mais fácil da gente testar, errar rápido e aí conseguir retroalimentar para a gente saber o que está fazendo de errado ali para melhorar. Perfeito. Tá? Obrigado, viu, Nathalie, pela tua participação. Deu certinho. Se tivesse combinado, ia ser pior. Arrasou. Gente, isso que eu falei é o spin selling, tá? O que isso é na prática, né? O Jackson falou ali bastante sobre problema e sobre a importância da gente ser construtivo para justamente entender qual que é o problema do nosso lead, do nosso potencial cliente, tá? Spin selling é uma das principais metodologias de vendas, com certeza a mais difundida, né? Em toda a área de vendas estruturada você vai ouvir e alguém vai conhecer sobre spin selling, tá? E o spin selling ele é uma metodologia de vendas consultivas através de perguntas. Então, ele é um livro, vocês podem ler o livro, né, que foi feito baseado nessa pesquisa, com mais de 35 mil reuniões comerciais, que é focado em vendas complexas, né, através de questionamento estratégico, mas funciona para quase todas as operações. Por isso que a gente trouxe aqui para vocês um pouquinho dessa metodologia, tá? E aí eu queria que vocês pensassem, eu vou passar o spin ali, cada letra representa uma coisa aqui. Eu vou passar, imaginem como se fosse um briefing, tá? Só que aquele briefing antes de fazer o projeto, né? Então, é um briefing para eu entender melhor a dor do meu cliente, tá? E como que isso é na prática, né? Ele começa em S, que é a situação, então é perguntas para entender o contexto atual. E eu gosto de falar que aqui é onde a gente mais perde tempo, na maioria das vezes, que é entendendo, poxa, o que você vende, o que você faz, e deixa eu entender tal coisa. E aqui a gente perde muito ponto, né? Porque por mais que os empreendedores gostem de falar dos negócios deles, né? São perguntas que você já poderia saber. Então, evite perguntar muito sobre situação, que seriam perguntas como que funciona seu processo atual,
há quanto tempo vocês utilizam essa solução dessa forma, quanto que você já investiu na sua marca, no seu perfil, já utilizou alguma agência antes, né? Então tem algumas perguntas aqui que funcionam, mas tudo aquilo que eu consegui já saber antes de entrar em contato com o meu lead é melhor. O que eu quero dizer com isso? Poxa, joga hoje, né, um chat GPT, num Claude ali, pergunta, me faz um briefing aqui dessa empresa, o que ela vende, para quem ela vende, qual tipo de comunicação você utiliza, né? Então entende um pouquinho do perfil para já chegar mais assertivo nessa conversa, e aí a gente passa mais rápido pelas perguntas de situação, para a gente poder focar mais tempo em perguntas de problema, que é onde eu vou explorar as dores e os desafios daquele, né, potencial cliente que eu tenho, tá? E aqui tem tanto o objetivo, que é eu quero alcançar mais vendas, mas a gente foca muito no problema, que é a dor do porquê que a pessoa não está conseguindo. O que está impedindo ela de fazer aquilo, né? Então, o que ela já testou antes que não funcionou? E aí a gente utiliza perguntas como, quais são os principais desafios? Eu gosto muito do que te tira o sono, né, quando você fala desse problema, o que mais te incomoda no processo atual de marketing da tua empresa ou na comunicação atual da tua empresa, onde que você perde mais tempo ou dinheiro aqui, né, nessa atuação aqui da marca, enfim. Então, olhando mais para um designer, né, para a construção de áreas. Então, aqui é importante a gente aprofundar um pouco nesse problema, porque a partir do momento que eu entendo um problema do meu lead, eu consigo implicar em cima dele, né? Implicar, que é o I de implicação, é a parte que eu mais gosto e talvez é aqui que a mágica do spin funciona, que é basicamente você torcer a faca na ferida do lead. Ou seja, você vai pegar aquele problema e você vai escancarar ele um pouco mais. Você vai amplificar o impacto do problema. Então, poxa, entendi. Como que isso afeta a produtividade da tua equipe? Ter que fazer arte ali, poxa, não seria melhor você ter uma agência terceirizada? O que pode acontecer se isso não for resolvido? Né? Que daí é se entender, poxa, se ele não conseguir fazer um projeto de rebranding da marca, o que acontece? Vai perder visibilidade, credibilidade? Por que isso está incomodando? E aí a gente explora um pouco mais, né? Qual que é o custo dessa ineficiência para o negócio? Qual o custo de não mudar a sua marca num cenário que está tudo mudando? Então você começa a implicar em cima daquele problema. E por fim, você traz o N de necessidade, que é você fazer o cliente enxergar o valor da sua solução. Claro, se o problema condiz, né, com a sua solução, tá? Mas a necessidade, eu gosto muito dela porque muitas das vezes você faz o potencial cliente vender a tua solução para ele mesmo. Como que isso é na prática, né? Você vai perguntar, poxa, como que seria se vocês pudessem eliminar esse problema? Então, se você quer uma marca assim, dessa forma, que venda mais, que cresça, poxa, como que seria se você tivesse isso? E aí a pessoa começa a imaginar esse cenário positivo, como se ela já tivesse passado pelo processo da sua solução, né? Qual seria o impacto de resolver essa questão? Então, ela já começa a imaginar, poxa, se eu tivesse com uma marca forte, eu já ia estar mais reconhecido no mercado, isso ia me abrir mais portas, eu ia conseguir chegar, né, abrir minha franquia de hamburguerias ou chegar em gôndola do supermercado, porque eu tenho uma marca forte. Então, tudo isso, né, ajuda a pessoa a imaginar esse cenário. Tá? Isso ajudaria você a alcançar esse objetivo? Pô, ajudaria. Com uma marca forte, eu consigo fazer isso. Então, seguir essa sequência. Claro, você pode, né, navegar um pouco, fazer uma pergunta de implicação, voltar, entender um pouco mais da situação, mas nessa ordem, que é o que ele recomenda, você consegue aprofundar em dores e mostrar a necessidade da sua solução, tá? Então, hoje, se você pergunta para qualquer vendedor ou qualquer treinamento de vendas, é parte crucial saber spin selling, porque isso ajuda a vender melhor, tá? E isso é um pouco do que vai nos diferenciar de um designer que não tem um processo estruturado para já um designer que agora tem processo, tem ferramenta, já sabe que precisa ser mais consultivo e agora tem um guia aqui, né, do que seguir para aprofundar nas perguntas ali para vender o seu projeto, tá? Então, acho que essa é a principal, né, solução que a gente queria passar aqui para vocês também, tá, de spin selling aqui. Depois aprofundem, tem um livro ali que vocês podem ler, assim, o livro é bem legal porque ele fala muito de cases, de venda de carro, venda de outras coisas,
e você vai vendo que aplica para todos os cenários, tá? Tudo isso fez sentido, pessoal? Se tiverem alguma dúvida aí sobre Spin também, levanta a mão, chama aqui no chat aí, que a gente vai tirando as dúvidas, tá? E uma parte que eu gosto de frisar bastante aqui do próprio livro, né? Coloquei inclusive a página exata que diz essa citação aqui, que é pessoas inexperientes geralmente não fazem perguntas de problema e implicação suficientes, né? Então é muito aquele vendedor que, o que você quer? Você quer uma logo nova? Beleza, tá aqui o meu portfólio, é esse que eu sei, é esse que funciona, você paga aqui, o prazo é esse, mas esquece de perguntar o que motivou aquela pessoa a buscar uma logo nova? Por que ela está querendo fazer isso nesse momento? Por que hoje? Né? Por que ela já não foi atrás disso antes? O que está incomodando? E beleza, qual que é o impacto se não trocar essa logo? E aí se começa a aprofundar e daí se começa a ter uma venda de um projeto muito mais estratégico do que vender apenas a logo. Tá? E é aqui onde a gente consegue diferenciar o nosso serviço, é onde a gente consegue conduzir melhor e aí, por consequência, subir o nosso ticket, chegar em contas maiores, chegar em projetos maiores, porque a gente conseguiu amarrar muito bem o problema, implicar em cima dele e mostrar que a gente resolve. Tá? Então, o que a gente gostaria aqui de resumir para vocês, assim, que a gente sai do designer, né, padrão, que é o que a gente está acostumado, que é a pessoa que aprendeu a criar, mas nunca parou para olhar para vendas, e a gente entra no designer consultivo, tá? Que é o designer que, em vez de vender a logo, ele vai vender estratégia, resultado, com base nesse diagnóstico, com o spin selling que ele utilizou. A gente para de só coletar briefing, né, depois que fez, mas a gente faz um diagnóstico muito na pegada do médico aqui, de se aprofundar na dor. A gente deixa de falar um pouco da estética, do layout da peça de arte que eu estou fazendo e começa mais a falar de negócio, falar da empresa, né, do cliente. Então, não fico mais tanto no escopo de projeto e entro mais no, poxa, como que isso vai ajudar o crescimento da sua empresa, tá? E aí, acho que é o principal ponto, que a gente para de executar pedidos, de ficar aguardando a demanda e ouvindo ali, não, ajusta isso, faz isso, e a gente começa a atuar em, não, eu fiz assim porque isso resolve a tua dor que você me trouxe lá no começo da conversa, que era um problema, que tinha esse impacto. Então, não estou te vendendo aqui isso, né? É um projeto que está amarrado com resolver a dor da tua empresa, tá? Então, assim, o que a gente, né, entende disso? O cliente, ele não compra um design, ele compra o resultado que acredita que esse design pode gerar, tá? Então, né, quando eu olho para uma empresa e já tive na posição de cliente algumas vezes de pedir um rebrand ou pedir algum projeto de marketing, eu não estava olhando para o que eu queria exatamente de 3 peças de artes, um e-mail marketing, não sei o quê. Eu queria explicar o meu contexto, a minha dor, para que aquilo resolvesse aquele desafio que eu tinha, né? Que eu comprar ou investir naquela agência, naquele estúdio, ia resolver, né? Ou ia trazer o resultado que eu esperava para o meu negócio, para a minha empresa. Tá? Então, acho que aqui é onde a gente tem um processo de vendas estruturado, a gente vende em cima da dor, mas através de pessoas, processos e ferramentas que me ajudam a fazer isso acontecer. Tá? Diga, Dan. Então, é importante dizer também que às vezes o cliente chega na gente querendo fazer um site ou um rebranding ou mudar de nome, mas na verdade ou ele precisa de um outro serviço ou ele precisa de coisas a mais. Então é importante a gente saber vender essas coisas a mais também, interpretar o que ele está precisando e sugerir, né? Sempre sugerir, dar ideias a mais, não ficar naquela tipo, ele está me contratando para um serviço, não vou falar sobre nada além disso, né? Sempre é bom falar sobre outras coisas, dar dicas, isso agrega. Eu já vendi muito fazendo isso. E olha que eu não sou muito vendedor. Muito bom, mano, muito bom. Acho que esse ponto que você trouxe, né, de cliente às vezes tem outras, precisa de outras coisas e às vezes ele nem sabe que ele precisa. Então, quando a gente se coloca nesse papel de
especialista, de ser consultivo, nosso papel é provocar, muitas vezes, essa reflexão. E aqui que o SPIN encaixa perfeitamente, né? Quando a gente faz o SPIN, ele tem uma função de fazer o cara refletir. Então, quando você faz as perguntas, o exercício que o Matheus fez com a Nathalie foi muito legal, porque foi usar o SPIN para conduzir ali uma conversa para que ela refletisse sobre os desafios dela em vendas. Da mesma forma que você pode aplicar isso na hora que você está conversando com um possível cliente para, cara, entender quais são os seus desafios em relação à comunicação, né, o seu posicionamento, a sua identidade, para que eu possa te ajudar. E aí você tem muito mais insumo para mostrar para o cara o que você acha que ele precisa. E não só ouvir e ser um tirador de pedido, né? A gente fala que vender não é tirar pedido, não é pastelaria, né? Cara, vem aqui, eu quero um pastel de carne, um pastel de queijo. Existe esse modelo de vendas, que não é o que eu acredito que vocês ofereçam, né? Então, acho que o papel muito é aplicar essa estratégia de entender o cliente usando uma técnica. Então, o que eu sugiro aqui de provocação para vocês de exercício? Pô, montem aí as perguntas que você vai fazer para o próximo lead que cair aí para vocês. Pô, o que eu vou perguntar de situação? O que eu vou perguntar de problema? O que eu vou perguntar de implicação para ele na conversa? O que eu vou perguntar de necessidade para entender melhor esse cliente, né? E pensar no perfil de cliente de vocês. Quem é o perfil de cliente ideal que você gostaria de ter? Vários deles diferentes. Aonde que está esse lead? O que eu preciso fazer para atrair ele? Aonde que eu acho ele? Aonde que eu converso com ele? Né? Quais são as estratégias que eu posso chegar atrás dele, né? Porque isso vai começar a vocês a pensarem e não depender tanto ali só da indicação, né? A indicação sempre vai ser um negócio para agregar, né? Então, se você faz um bom trabalho, a indicação vai ser uma consequência, né? E aí, claro, existem estratégias de você incentivar que os teus clientes te indiquem, né? E aí a gente pode falar um dia só sobre isso, né? Como pensar num programa de indicação, Member Get Member, né? Tem vários formatos aí que a gente pode explorar para incentivar que a gente, quando tem uma base de clientes, eles nos indiquem. Mas acho que é uma consequência de um serviço bem prestado e de um processo de atendimento, né, de condução bem estruturada. E aí, falando de indicação... Desculpa, você quer ver? Eu ia só comentar uma dica aqui do Spin Selling ali, que eu sei que tem alguns profissionais aqui que já estão há bastante tempo no mercado, né? E conforme mais clientes você vai atendendo, você vai notando que os problemas, as dores acabam se repetindo, né? E então, assim, aquela pessoa ela quer um brand, mas eu já sei o que ela quer, eu já sei o problema que ela tem por trás, né? Mas no próprio Spin Selling, uma parte importante do processo é fazer a pessoa externalizar o problema dela. Porque é diferente o Daniel me falar que eu tenho um problema do que eu externalizar, não, esse é o meu problema, eu falar sobre o meu problema. Então, por mais que a gente saiba quais são os desafios, e normalmente eles são parecidos, né? Conforme cada vez mais clientes eu vou pegando, eu sei que são desafios parecidos, às vezes é falta de tempo, falta de braço para tocar uma estratégia de marketing ou comunicação, eu sei que é falta de conhecimento para fazer um projeto de naming, por exemplo, né? E aí, para isso, o Spin ele encaixa muito bem, que é você fazer a pessoa falar sobre o problema dela, e quando a pessoa fala, ela sente mais essa dor fica mais latente, né? Então, usem bastante esse processo consultivo, bastante essas perguntas, tá? Para conduzir aí essas vendas. Desculpa te interromper, Jackson, volta lá. Não, gente, eu acho que é isso. Queria deixar esses minutinhos agora para a gente tirar alguma dúvida que ficou, se alguém quiser fazer algum comentário, algum apontamento aí. E falar também, né? Acho que muitos de vocês já são parceiros da Regice, mas alguns talvez não sejam nossos parceiros ainda. E essa é uma das nossas estratégias de geração de lead, né? É contar com profissionais como vocês, que estão aí no processo de criação, que, né, falam da importância já de proteger a marca que vocês estão criando para os seus clientes e nos indicam esses possíveis clientes para que a gente faça a proteção. Então, essa é uma estratégia lá do começo do funil que a gente mostrou para vocês, né?
de como que eu gero lead, né? Então, uma estratégia de parceiros, né? E fica o convite de quem não é nosso parceiro ainda, conhecer, chama o Matheus, né? A gente tem, né, vários benefícios para os parceiros, comissionamento para cada lead que vocês nos indicam que fechar com a gente, participar mais ativamente desses eventos que a gente faz, né? Então, são vários, né, benefícios que a gente pensou para os parceiros Regice, e essa é uma iniciativa muito legal, e aí eu vou conectar de novo com o conteúdo que a gente fez hoje, né, que a gente conversou com vocês. Esse tipo de iniciativa, esse workshop que a gente está fazendo aqui de vendas, vem de entender qual é o nosso perfil de parceiro. Então, quando a gente começou a pensar nessa estratégia de programa de parceiros, como que a gente cria, né, uma rede de parceiros que vê valor na Regice, a gente foi conversar com alguns parceiros, que já eram nossos parceiros, e vocês nos falaram, pô, a gente queria ter encontros como, né, esse que a gente está fazendo aqui, para falar sobre vendas, para falar sobre design, para falar sobre comunicação, e a gente começou a realizar esses eventos porque a gente ouviu, né, que o nosso perfil de parceiro ideal tinha essa demanda, e a gente estruturou essa solução para gerar valor para vocês, porque vocês vão lembrar da Regice quando aparecer um cliente e falar, cara, pô, tem um pessoal lá da Regice para proteger a marca de vocês quando a gente criar, né, o naming e a identidade de vocês. Então, vem de você entender quem é o seu perfil de cliente ideal. Nesse caso aqui, vocês são nossos clientes, né? Nesse programa de parceiros, vocês são os nossos clientes. Então, essa experiência que a gente desenvolveu aqui é ouvindo vocês, e sempre quando a gente roda a pesquisa aqui no final, a gente lê, né, todos os comentários e já pensa no próximo conteúdo para que a gente continue gerando valor para vocês como nossos clientes, e essa parceria acaba sendo cada vez mais saudável para todo mundo. Então, queria deixar aí aberto para se alguém tiver alguma pergunta. A Nathalie fez um comentário ali. Legal. Eu tenho acho que 2 recadinhos enquanto isso também, Jackson. Reforça aí, a parceria é gratuita para designers, agências, estúdios. A gente já está quase chegando em 200 aí parceiros, né? E hoje a Regice tem uma referência no Brasil muito pelo olhar do design, que a gente tem aqui o Cadu, a Mauri, que estavam assistindo aí, acompanhando o encontro, que são designers de formação e fundaram a Regice, tá? Então, não só o domínio jurídico, a gente tem esse olhar do design que ajuda muito para quem realmente entende de marca, falar com quem também entende de marca, tá? Então, a gente ajuda muito, principalmente na consulta de viabilidade, enquanto vocês estão construindo um projeto de marca, de branding, ou de naming, ou estão falando de algum cliente. E também a gente não tinha a pretensão de passar por tudo de vendas, né, gente? Aqui foi só pincelar um pouquinho do tema. A gente quer muito a sugestão de vocês para a gente poder se aprofundar em partes específicas desse assunto, tá? A gente sabe que já pediram sobre negociação, sobre estruturar um programa de indicações, como fazer melhor network. Então, tem alguns temas aí que são interessantes aí para a gente trazer para vocês em um próximo momento, e não necessariamente eu e o Jackson falando, mas trazer algum convidado de fora, daqui a pouco algum de vocês, alguma designer, estúdio aí que saiba mais do assunto, para também falar sobre isso. E aproveitando a deixa, antes de abrir ali para perguntas e dúvidas finais, a gente já tem a data do próximo encontro do Brainstorm, tá? Vai ser dia 19 de junho, uma sexta-feira também, às 13h30, mesmo horário. E como a gente veio falando bastante do vendedor consultivo, né, no perfil do médico, que ele realiza exames antes de partir para um tratamento, assim como a gente, antes de fazer um projeto de branding, de design, a gente também precisa fazer alguns exames. Muitas vezes a gente precisa, quem sabe, fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa aprofundada para saber melhor, né? A gente vai ter aí mês que vem uma grande convidada que está aqui junto com a gente também, que é a Amanda, da The Glass Room, compartilhando sobre pesquisa como lente para estratégia de marca. Então, ela vai nos ajudar aí a como que a gente olha para a pesquisa como um aliado aí para a nossa construção, para os nossos projetos. Ah, se quiser dar um oi aí para a galera, Amanda, não tinha combinado contigo, mas fica à vontade. Oi, tudo bem? Prazer estar aqui, foi excelente essa troca. E tô bem animada para o nosso encontro, dia 19, vai ser bem bacana, assim, ter essa troca. Foi legal essa interação de todo mundo aí. E vamos para lá, vamos para cima, né? Entender mais a complexidade que é o ser humano e principalmente os clientes. Tô aqui no verde, aqui no fundo,
de paisagem verde aqui hoje para entrar no clima de sexta-feira já. E espero que vocês estejam bem aí, estejam tendo boas vendas, né, nesse ano aí. Abração, até lá. Boa, obrigado, Amanda. E aí, gente, então com isso a gente vai se encaminhando aí para o encerramento, tá? Tem o link ali da pesquisa, né? Mas como a gente ainda tem uns 10 minutinhos, quem tiver, quiser falar um pouco do seu processo comercial, quiser tirar alguma dúvida, compartilhar algum case, a gente está aqui para apoiar vocês, tá? Alguma dúvida, gente? Alguém quer levantar a mão aí? Se não, acho que o que a gente tinha para passar para vocês era isso. E, né, a gente vai disponibilizar a gravação também, né, do conteúdo aí. Eu sei que tem muita gente que pede, né, a gravação depois, então, que não consegue participar no momento, né? A gente sabe que tem as agendas, mas a gente vai disponibilizar, a gente manda por e-mail para quem é nosso parceiro, né? Já está na nossa base de parceiros, a gente manda no e-mail o link da gravação, também a gente manda no grupo, a gente tem um grupo do, né, Brainstorm aí para quem é nosso parceiro. Então, agradecer de novo a presença de todo mundo, reforçar o convite aí, dia 19, com a Amanda, né, a gente vai falar sobre pesquisa, né, para desenvolvimento de, né, projetos. Então, um super tema aí, estamos super felizes aí de ter ela como parceira e vai trazer baita conteúdo. Nathalie, a gente vai te mandar depois o link ali para você entrar no grupo, tá bom? Isso, na avaliação, no link de avaliação aqui, no final, na página de obrigado, ali após a avaliação do encontro, tem tanto o link para entrar no grupo, quanto o link da apresentação que a gente mostrou hoje, tá? O PDF ali para vocês conseguirem baixar. Legal, Daniel. Sobre livros, assim, acho que o principal que eu recomendo é o Spin Selling, que ele vai aprofundar bastante nessa técnica de vendas, tá? E daí tem alguns outros que focam mais na vendas em si, né? Então tem próprio Prospecção Fanática, que ele fala um pouquinho mais sobre como prospectar novos clientes. Ele é bem interessante, ele ajuda principalmente no pilar de outbound, né? De como que a gente faz essa prospecção de clientes, tá? Tem algum outro aqui, Jackson, que você quer comentar? Acho que para quem quer entender processo de vendas, tá, gente? Como estruturar um processo de vendas, essa lógica, né, de funil, etc e tal, acho que Receita Previsível é um clássico, tá? Então, um livro chamado Receita Previsível, do Aaron Ross, vou botar aqui no chat também, é um baita livro. E também o Hipercrescimento, que também é um livro do Aaron Ross, é muito bom para pensar em processo comercial, como que eu estruturo um time comercial, como que eu contrato o vendedor, como que eu penso no processo de geração de lead, né? Então, acho que são 2 livros que eu recomendo. E aí, para adicionar aí a desenvolver habilidades como vendedor, né? Que eu acho que daí é pensando em você como vendedor, o Spin é obrigatório, mas tem mais 2 outros livros que eu acho que são os 3 livros fundamentais para quem lê, entende e aplica esses 3 livros já está na frente de 90% de qualquer vendedor, que é o Spin Selling, o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né, do Dale Carnegie, que é um livro muito antigo, da década de 30, e até hoje ele é um baita livro sobre como gerar relacionamento, como, né, gerar rapport, como conectar bem com as pessoas, como criar networking, e Armas da Persuasão, que é um livro sobre negociação, né, como eu negocio, como que eu utilizo ali alguns gatilhos para acelerar algumas vezes os meus processos, né, de fechamento. Então, acho que esses 3 livros são fundamentais aí para quem quer ser um bom vendedor, e é o que eu sempre recomendo de tríade aí do ótimo vendedor, é entender esses 3 livros. O Dan já mandou o link ali do Spin, provavelmente é o do Spin, né, Dan? Boa. R$60, tá, na Amazon. Recomendo, tá, gente? Baita livro. Então tá, gente, muito obrigado pelo tempo de vocês. Tenham um ótimo fim de semana, espero que tenham curtido. Não esqueçam de avaliar e nos vemos no grupo do Brainstorm,
fiquem à vontade de trazer ali, né, as discussões, e até dia 19 aí junto com a Amanda.